A paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria poder cooperar essa manhã com essa igreja tão amada. Amados, aproveitamos então que estamos em pé. Vamos fazer leitura do texto. João capítulo 12, o verso 26. João 12, 26. Obrigado, pastor. Quem me serve precisa seguir-me, onde estou, e o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Pai, glorifico o teu nome pela tua palavra. Proíbe-me de falar algo que não esteja nela. Que eu não aumente nada e nem diminua. É aquilo que teu Espírito Santo me der e me ordenou, então eu possa cumprir, em nome de Jesus. Fique à vontade, irmãos. Uma alegria, uma honra poder cooperar com os irmãos aqui. Agradeço a vida do pastor Tarcísio, presidente desta amada igreja, pastor Sérgio, a recepção do pastor Gessé, o Wellington, querido, que está trabalhando bastante, e poder aqui estar com encarregados de congregação, pastores, ministros, líderes, também coordenadores de missões, corpo de obreiros. É maravilhoso. Eu sou filho de missionário e dependia muito para o meu pai ir até a fronteira buscar a sua ajuda, dependia muito que lá na congregação o coordenador oferecesse o carnê, estivesse nas reuniões que era convocado para prestar conta, porque tudo dependia um do outro. Frustrava muito o meu pai, a gente não entendia quando jovem, quando criança e adolescente. Ele chegava triste, às vezes, das viagens que fazia até a fronteira. Não é como hoje, que tem caixas ATM em nações, aeroportos, enfim, que você vai lá e saca o dinheiro na moeda corrente. Mas não era assim. Precisava se deslocar à fronteira mais próxima ou, de alguma forma, receber pela conta de alguém. E ele chegava, às vezes, triste. A gente não entendia muito o que era. E logo ele tinha umas 2, 3 agendas para viajar, além de que minha mãe era servente de pedreiro. Nós carregávamos os baldes, meu pai sentava os tijolos. E assim construiu mais de 1000 igrejas. Na Colômbia, México, Paraguai, Uruguai, Honduras, Nicarágua, Texas, e assim por outros lugares onde ele esteve e nós estivemos atrás. Graças ao trabalho das congregações. Graças ao trabalho do coordenador de missões lá, que não desanima, mesmo tendo suas contas pessoais, tendo os seus problemas em casa, tendo família, filho, tendo futuro, projeções. Ele está lá na congregação, no dia de chuva, no dia que está bom, pedindo, os irmãos ajude, o missionário, enfim. Então, quando eu vejo os missionários aqui, eu vejo o relato deles, eu me sinto como eles em casa, porque eu estava vendo aqui o último missionário que falou, desde o primeiro aqui, o mais gordinho, Aldinei. O ânimo dele, a vontade dele de celebrar cada pessoa batizada, esse é o reino de Deus, esse é maravilhoso. A gente às vezes está numa congregação, não tem tanta gente como a gente gostaria, já entristece e quer largar. Com tudo, né? Com tudo em casa, o carro para na frente, a gente quer largar. Então vai para o campo missionário, vai para lá e Deus começa a usar. Mas tem uma promessa para a sua vida. E Deus vai expandir as suas fronteiras. Também vendo o nosso querido missionário que está no continente africano. Conheço parte disso, da África. Nós temos missionários em algumas cidades, países, como Burkina Faso, mesmo com suas guerras civis e tudo, a obra cresce lá. Em Senegal, onde nós temos uma churrascaria. Aí você vai dizer assim, mas o que uma missão churrascaria tem a ver com missão? Primeiro, o gaúcho
Você vai no Rio Grande do Sul, as pessoas me dizem assim, Zé, porque a maioria dos pastores aqui de São Paulo, eu prego, ministro muito nas igrejas de São Paulo, me diz assim, Gramado é perto da sua casa? Eu digo, é perto, eu moro a 80 quilômetros de Gramado. E como é que faz para eu ir para lá? Pega um avião e vai. Não, ele não quer saber disso aí, ele quer saber se eu ajudo ele lá a conseguir um apartamento mais barato, que uma diária é R$900 em dia de inverno, com o piso aquecido e café colonial. Aí eu pergunto, você é presidente de igreja? Ele fala, sou. E que milagre é esse? Presidente de igreja acha que não precisa de férias? Pergunta para o pastor Tarcísio quantos dias ele ficou em Gramado na vida dele lá. Ele está sempre uma missão, ele não está querendo tirar férias. Eu não conheço pessoa, mas ele está sempre que não quer tirar férias. Porque a gente não acredita que precisa descansar. E aí quando o pastor me liga que ele diz assim, não, a minha esposa está insuportável. Aí eu consigo uns de 5 a 10 dias de graça para ele em Gramado, e ele sai muito feliz. Se os pastores presidentes quiserem um dia em Gramado, eu ofereço aqui também. Para você também, Gessé. E os missionários, quando voltarem para o Brasil e se quiserem ir para Gramado, eu ofereço 10 dias de diária para vocês em Gramado, no melhor hotel lá, para vocês descansar com a família. Aí vocês voltam para o campo missionário mais renovado e mais gordo também. Você tem que me ligar, tá? Tá muito bem. Eu entendo que eu estou num lugar onde tem muitos assuntos a serem tratados e eu prometo trazer o que Deus falou comigo no voo de lá para cá. Eu ia ministrar isso que Deus falou comigo ontem à noite, mas não achei que era o momento, e hoje de manhã, então, o Senhor confirmou, enquanto eu voava, escrevia sobre o que Deus tem falado. Eu vi ontem, antes de encerrar uma reunião, o culto aqui, Deus me mostrou uma grande onda. Nós não criamos as ondas. Você nunca vai no mar e coloca um ventilador. Pode ter uma onda artificial, mas ela é fraca. Quem cria onda é a natureza criada por Deus. Ou seja, Deus cria a natureza que cria onda. E Deus falou uma coisa muito nítida, eu não sei o que é isso. Mas aqui tem pessoas que têm mais sensibilidade do que eu e saberão o que é. Deus está enviando uma grande onda. Eu vi entrando por cima do telhado, ela forçou a entrada das portas. Deus está enviando uma grande onda a essa igreja. Muita gente será jogada aqui dentro. Para que essas pessoas sejam jogadas aqui dentro, algumas coisas Deus vai tirar. Muita gente vindo nessa onda. Existem coisas que impedem o crescimento, que não resistirão à força da onda enviada pelo Espírito Santo. Isso então fica para ver. Quem me serve precisa seguir-me, onde eu estou, meu servo estará, aquele que me serve, o Pai honrará. Decida-se, isso fica muito claro para mim. Eu vi a sede com que o missionário estava tentando dizer sobre a urgência que nós temos de pregar o Evangelho. Eu vi o quanto ele queria falar sobre a obra inacabada. Apocalipse é a revelação de tudo que vai acontecer e que se para Deus não existe o cronos, o tempo, as eras, para Deus então não existe passado, presente e futuro. Está se cumprindo. Os 24 anciões tinham coroas, e eles estavam sentados em poltronas de ouro. Eles se levantam e tiram as coroas e jogam aos pés daquele que está sentado no trono. Existe um tempo do homem reinar, existe um tempo em que o homem se prostra, tira a coroa diante daquele que reina. Nós estamos vivendo hoje um tempo, eu sei que todos vocês têm uma trajetória. Eu vejo os anciões aqui, eu vejo mais jovens, pastores mais jovens, eu vejo esses meninos sentados, eu presto atenção neles desde ontem. Eu quero dizer aos pais desse menino, que vocês estão criando os missionários que vão ganhar o mundo, estão sentados aqui. Eu estou aqui sentado com esposas de líderes, de pastores. Eu olho para cada um de vocês e vejo homens que se entregam de verdade. Nós precisamos entender o que tempo nós estamos vivendo. Esse tempo é diferente para fazer missões em todos os cantos. Os pastores, líderes de igreja sabem o que eu estou dizendo. Está diferente.
Está diferente. Você antigamente pregava, o povo obedecia. Você pregava a palavra e as pessoas honravam o que você dizia. A palavra de um pastor tinha muito peso. Hoje a pessoa não gostou da igreja que está, ele sai, ele abre uma igreja, ou seja, ele aluga um prédio, compra cadeiras brancas, vai no mercado e compra, é fácil, compra. As cadeiras brancas. Branca, bistrô, você pode pedir com encosto mais alto. Você compra um microfone sem fio desse aqui, até pelo Shopee. Você, um altar desse aqui, você manda fazer, eu compro até pronto. Formar igreja hoje virou um comércio que dá para comprar na internet uma igreja pronta. Você compra lá. Mas você não compra pessoas, você não compra uma história, você não compra conhecimento bíblico, você não compra unção, você não compra vida com Deus, você não compra visão, você não compra propósito. E nós estamos vivendo um tempo diferente, não é como era antes. As pessoas estão com um vazio existencial, uma fome como nunca existiu na humanidade. A pandemia apenas foi o reavivamento da certeza que talvez nós tivéssemos perdido pelo comodismo. Porque nós estamos bem, nós estamos vivendo bem. Vocês têm o melhor, aqui tem seminário teológico. Eu ontem estava falando sobre o encontro que eu tenho, que chama Tribe. Tribe é um grupo de 165 pastores que geram influência global. E eu fui chamado porque eu sou pastor. Eu assumi essa igreja. Eu sou pastor-presidente desde os 26 anos. Estou com 48. Eu assumi esse campo em Gravataí. Gravataí são 3 campos autônomos. A cidade de Gravataí é dividida em 3 campos autônomos. Você vai em Gravataí, são 3 presidentes coabitando no mesmo espaço. É uma guerrinha. A rua onde a igreja está é uma rua que nunca funciona nada. Na esquina tem uma igreja católica, do lado tem um centro espírita, do lado tem uma escola e do lado tem a Assembleia de Deus. Então nós éramos uma igreja na rua. Então quando eu cheguei nessa igreja, o dito era, não cresce porque a Umbanda no Rio Grande do Sul é maior e mais poderosa que Bahia. Nós temos mais centro de Umbanda no Rio Grande do Sul que Bahia. Nós temos invocação, na hora do culto, nós temos mais de 3.500 centros de Umbanda, tocando tambor em torno da nossa igreja, só da igreja, em torno da igreja. Então, não cresce por causa disso. Aí, com a minha chegada lá, porque quando chega alguém com um coração missionário, o diabo sabe o que é. Ele sabe, ele conhece. Quando a pessoa chega lá muito matemática, cartesiana, dizendo, irmãos, vamos ter que agora levantar aqui uma sala, blá, 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 blá. O diabo diz, ai, coisa boa, chegou alguém aqui que a gente vai ser bem amigo. Mas quando alguém com um coração evangelístico chega, ele já chega fazendo culto ao ar livre, ele já chega evangelizando, ele já chega batendo de porta em porta, o diabo já... Aí começa ruído, porque todo lugar que está muito escuro, chega uma luz, começa barulho, não tem? É tudo que não presta, que está nas trevas, começa a se mexer. Então a gritaria do vizinho, denúncia do fulano por causa do som, e o outro que não sei o quê, e a irmã do círculo das coisas que estava louca porque o outro tomou a mesa dela, que a mesa que ela comprou com as ajudas, botou a mesa, e aí começa uma gritaria, gritar bom, porque daí a luz está se manifestando e as coisas estão começando a crescer. Mas nós estamos vivendo um período de fome infinita. Essa pandemia levou as pessoas para casa e as pessoas descobriram em casa que não eram felizes em casa. E que muitas vezes a empresa era uma fuga, a rua era uma fuga, em casa a vida não era fácil. Então o índice de divórcio, gente tentando tirar a vida, o sentimento de suicídio, eu estou falando dentro da igreja, fora da igreja, sociedade. Os psicólogos, nunca as universidades formaram tanto psicólogo. E eu estudei psicologia, e os psicólogos estão mais doentes que os seus pacientes. Não, aqui não estou falando, se tiver algum psicólogo aqui, você já está bem. Então os psicólogos estão mais doentes que os que precisam, e aí então sentam um doente na frente de um outro doente, tentando explicar como fazer para curar. Porque a sede do ser humano está aumentando, 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 aumentando. E na palma de sua mão você tem prostituição, você tem sexo, você tem drogas na palma da mão. Antigamente você precisava ir no reduto de drogas. Hoje as drogas vêm na sua mão. Você precisava ir no reduto de vendia prostituição, revista de prostituição. Isso era exclusivo. Então você podia comprar isso. Você não precisa comprar. Digite uma palavra no Google e vai aparecer uma foto de prostituição. Então as pessoas estão se alimentando de tanto lixo, mas isso não sacia, e a fome continua. E a alma continua gritando, 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 gritando. Então as pessoas estão vazias, vazias de sentido, vazias de propósito.
vazias de esperança. Então elas vêm para a igreja, elas entram na igreja, e aí a gente também nós também fomos nos especializando. Então as nossas mensagens passaram a ser mais técnicas, mais palavras de motivação. Os maiores evangelistas do Brasil cobram 5, 10, 15 mil por imersões de fim de semana, são coaches. Eu não tenho nada contra se você é coach. Eu não estou falando nada contra ninguém aqui, eu quero deixar claro, tá? Porque eu cito a pessoa vai ficar brava, mas não é comigo. Então você diz assim, qual é o maior evangelista do Brasil? É o coach. Então por quê? Porque ele junta 30 mil pessoas numa imersão e ele faz um convite para as pessoas aceitar Jesus, mas amigo, quando eu cheguei no Senegal, a primeira vez, jovenzinho, montei um restaurante. Por que o restaurante senegalês, a churrascaria? Eu ia falar sobre isso. Por quê? Porque nós ganhamos os meninos talibê. Quem conhece o Senegal sabe que tem talibês, que são crianças doadas a Marabu, que são pais de santo. Essas crianças são abandonadas porque elas são estupradas. E quando ela não consegue trazer as moedas, os 40 francos CFA para o seu Marabu, elas têm estupro, elas têm espancamento. Essas crianças de 5, 6 anos que andam na rua pedindo, mon ami, please, um franc CFA. Ele está te pedindo, me ajude, me dê uma moeda para eu voltar para casa. Ele precisa trazer para o seu Marabu, que é o dono do ônibus, dono da linha de ônibus, dono do prédiozinho melhor, dono da Hilux. Então essa criança, ela foge, nós sequestramos, ajudamos essas crianças, limpamos essas crianças, batizamos essas crianças e elas abandonam o Islã. E quando você abandona o Islã te abandona. Num país que é 99,9% Islã, você não consegue emprego, se você não se prostra para Meca. Então nós usamos já churrascaria, ensinamos esses meninos a cortar carne, a usar o arroz para fazer o bolinho de arroz, a pegar o restinho de carne, fazer a carninha guisada, a carninha moída. E essas crianças vão crescendo, gerando renda. E nós temos hoje, desse restaurante, 5 pastores formados por nós ali, ganhos inativos, que abriram suas próprias igrejas e nós pastoreamos essas igrejas e elas ganham a sua comunidade. Entendeu o restaurante? Então nós usamos essa estratégia. Mas eu volto a dizer que nós estamos vivendo nesse caos dentro das nossas igrejas, porque nós estamos sendo modelados a pensar que o evangelho por si só precisa de incremento. De que nós temos que nos modernizar para entender que linguagem que eles usam para pagar, para botar 30 mil pessoas que paguem R$1.250 e nós não conseguimos que uma pessoa dizime aqui. Não estou falando aqui, estou falando lá. Que linguagem que eles usam, que as pessoas pagam para estar 3 dias numa imersão, 5, 10, 20 mil pessoas. E que eles estão dizendo que eles conseguem atrair multidão que paga hotel, paga comida, paga o ingresso para ficar ali ouvindo esse cara falar. E que nós que abrimos nossos templos com as nossas igrejas e entregamos nossa família, muitas vezes não temos tempo de criar os nossos filhos, não vemos a infância dos filhos, e muita gente aqui trabalhando em empresa, desde manhã suando, ralando, camiseta lá suando, e vai para a igreja e prepara a mensagem, está no caminho, está preparando, e pedindo para o Espírito Santo lhe dar a palavra, e está indo, e está orando, e levantando campanha do ciclo de oração, e botando o jovem, aí o líder de jovem se incomoda, e ele murmura e troca, bota outro para adolescente, bota do adolescente para as irmãs, e assim vai. E nós não estamos tendo êxito, então a gente vai incrementando, ver, já entendi, ele tem palavras mais modernas, e é lindo isso, você contextualizar a sua linguagem, mas o problema não é a linguagem, o problema é o vazio das pessoas que é insaciável. O problema é o tempo que nós estamos vivendo e essas pessoas vão nessa imersão, mas você encontra ela 2 meses depois, ela esqueceu tudo aquilo que foi dito, porque aquilo não sacia a sua alma. Então ela vem para a igreja, já gastou tudo que tinha em tudo que é lugar, e ela chega sequelada, desmantelada, desmanchada, desacreditada. E nós somos pastores, e Jesus disse, o bom pastor, ele disse, eu sou o bom pastor, isso é um fato, eu sou um bom pastor, ele disse que ele é um bom pastor, e um bom pastor, quer dizer, as qualidades de um bom pastor, um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele disse que ele vai separar, a direita vão estar as ovelhas, a esquerda vai ter bode, ou seja, junto de um rebanho tem ovelha e bode. Mas ele diz que nós não vamos separar, quem vai separar vai ser os anjos. Você entende que junto com a ovelha tem o bode? E que se a ovelha não for ensinada pelo bom pastor, o bode ensina. Porque o bode, quando você exorta, ele dá cabeçada. Tudo que você fizer por ele come tudo que colocar. Eu mandei minha filha para o Juazeiro, para o evangelismo, nós temos seminário lá, mas enviei para ela porque a gente tinha que fazer uma trip missionária para evangelizar. Ela queria fazer missões. Pai, então você vai embora. E foi. Ela disse, pai, tu conhecia lá assim, eu tinha umas pessoas com bode, e eles vão comendo tudo.
E quando você diz para... Você pode fazer o que fizer com ele, não adianta, ele vai te dar uma cabeçada. Ele vai dar um jeito. A ovelha, porque nós somos chamados de ovelha, porque a ovelha é o único animal que não pode ser criado selvagem. A ovelha, ela precisa de estar no rebanho, ela precisa do pastor, ela precisa do alimento, ela precisa de ouvir o mé do outro. Não sei se eu estou me fazendo entender, faz sentido? Então nós estamos nesse tempo em que as pessoas estão... Se nós não entendermos propósito e visão, e se nós vivemos só de influência, se a nossa é só influência, onde olha como ele é influente, ele chega, todo mundo está na volta dele, então ele ri mais alto. E todo mundo gosta dele, porque ele tem influência. Onde ele anda com 5, 10, 15 pessoas. Então, tome cuidado que ele tem influência. Mas se você não tiver visão, se o Espírito Santo não lhe der visão além da influência... Então nós estamos num período de decisão, ou nós somos seguidores de verdade ou turista. O turista, ele chega numa cidade, ele bebe a água que ele compra, ele descarta o copo no chão. O turista, ele vai numa praia, ele deixa a casca de banana. Ele tira foto, ele chega numa montanha, coisa mais linda, ele quer arrancar uma mudinha para levar para casa. O turista. Ele quer escrever o nome na rocha. Aquela rocha tem milhares e milhares de anos ali se formando. Ele tira o limo da rocha com um ferro e ele escreve o nome. O turista. O turista, ele quer deixar boas impressões, ele quer marcar o lugar. Estive aqui. Ele tira foto, ele consome. O turista consome. Aí chega o nativo. O Rio Grande do Sul tem um litoral muito grande. Então é perto da minha casa o litoral. Depois você tem Serra, Gramado, Canela, Igrejinha, são cidades lindas, que você faz uma rota chamada romântica, porque tem os italianos, os alemães, os restaurantes, é muito lindo para quem quer namorar. Alguém aqui namora ou não? Se você é casado, levanta a mãozinha assim. Se você não namora, a casa caiu, irmão. Faz tempo. Então, vai muito turista, Gramado, então 3 milhões de turistas, tem japonês, americano, australiano, indiano, tudo lá no consumo. Então as lojas lotadas, burburinho de gente, e todo mundo quer uma coisinha de Gramado, nem que seja algum imã de geladeira de Gramado. E o turista ele está lá limpando o nativo, o morador nativo, ele está lá limpando a sujeira que o turista deixou. Ele está lá, ele viu, opa, o nativo, ele está cuidando da sua terra. Nós precisamos tomar essa decisão, se nós somos turistas. Se a gente quer a igreja do consumo, que diz o que eu quero, que tem quem eu quero, que quem eu escolhi está cuidando da igreja, que o meu líder que eu amo, agora sim, porque agora sim a coisa vai mudar, porque esse aqui saiu, porque esse aqui... Ou nós somos turistas, consumistas, ou nós somos discípulos, porque com a multidão Deus falava de um jeito, mas com seus discípulos a coisa era mais profunda. Com seus discípulos tinha intimidade. Com seus discípulos ele dizia, subam ao monte. Então ele usa o profeta para dizer, a vida devocional, a vida íntima separa os dois. Você vê o predador de igreja, ele ama, ele quer estar em evento, ele quer mostrar o terno, a roupa, o coque, o sapato. Eu sou da época que a minha mãe, não querendo me gabar, minha mãe é a mulher que tinha o coque mais alto das Assembleias de Deus, 5 andares. Andar. Então, minha mãe baixinha que nem eu. Então, eu sabia que a Belmira estava chegando, que ela tinha pouco cabelo de nascença, mas ela usava um bombril em cada morro. Então o turista, eu não estou dizendo que ela era, mas o turista, ele quer que as pessoas vejam a gravata nova, o terno novo, as coisas novas, mas na hora de pegar mesmo para valer, na hora de colocar a mão no arado e dizer, se ninguém vai, eu estou à disposição. Não, entende como é? Ele arranja uma dor de cabeça, uma sogra que está visitando. Entende? O nosso chamado é essa decisão, porque o turista ele gosta de festa, gosta de movimento, então ele fica queixoso, porque não convidaram o pregador. Então nós estamos pagando preço, as nossas igrejas estão pagando preço por tanto dinheiro que nós investimos em estrelas para pregar nas nossas igrejas. Nós estamos pagando o preço de tantos cantores
pastores famosos, que nós pagamos fortuna. São anos vendendo pastel, cantina, carnezinho para trazer a fulana de tal, que tem um salto de 58 centímetros, que não aperta a mão de ninguém, ela não cumprimenta ninguém, ela não está nem aí para a igreja local, se alguém chorou, se alguém queria dar um abraço, ela quer ir para o hotel, ela quer voltar aqui, ela quer o restaurante. Eu não estou dizendo, não estou falando mal de ninguém, eu estou dizendo que nós estamos pagando o preço, porque nós criamos uma geração insaciável, mas nós precisamos mudar isso. Existem pessoas que Deus está levantando, e essa onda que está vindo, é uma onda de renovação, de avivamento, de purificação, para as nossas igrejas. Gente que não ama a igreja, ama a multidão, mas não gosta de pessoas. Ama estar em ginásio sendo aplaudido, mas não gosta de gente. O evangelho, se nós entendemos errado, está na hora da gente entender certo. A unção e a santidade não nos separa das pessoas. Se Deus se tornou homem para andar com gente, então nossa missão é andar com gente, andar com pessoas, gostar de pessoas. E de vez em quando na multidão nós caminhamos também. Então a conversa nesses últimos anos de morte, todo mundo perdeu alguém aqui, muita gente. Aqui quem? Alguém quase morreu aqui que está aqui. Quase morreu. Aí tem. Mas quem está vivo? Meu Deus. A conversa foi mais grossa, os amiguinhos foram embora. Tem gente que nunca retornou pós-pandemia. Está se cuidando ainda. Já esmoreceu na fé. Já foi, já. Pastor, mas eu descobri que eu não preciso da igreja. Essa geração milenial, ela vai ser adolescente até os 40 anos. A nova psicologia diz que eles vão até os 40 anos e não casam, vão pedir para os pais sair de casa. É a geração que não quer mais trabalhar em empresa, porque não se submete mais à autoridade. É a geração que não honra mais pai. É a geração que relativiza a Bíblia é só um livro, escrito por vários autores que tem liçõezinhas boas. Deus é a pedra, Deus é o ar, Deus é a rua, Deus é o sol. Eu sou mais eu posso, eu tenho, eu faço, eu sou. É o 666. Eu tenho, eu posso, eu sou. 6 é o homem, 6 é o homem, 6 é o homem. Eu tenho, eu posso, eu sou. A marca da besta já está. Está na mão, porque nós usávamos a mão para indicar o caminho. E na mão está agora, me dá, me dá, me dá, me dá. Está na testa, porque está na testa das pessoas. Nós conhecemos e somos homens, e tem mulheres de Deus, que quando você olha para uma pessoa, parece que está na testa para que ela veio na sua... Tem gente que vem incomodar na igreja que você pastoreia, pastor, e você já leu na testa dela, sim ou não? Eu sou, eu tenho, eu posso. É o que nós estamos vivendo. Então, nós estamos sendo chamados agora para trazer de volta o evangelho. Eu ontem, comentando com os pastores, nessa tribe de 165 pastores que eu faço parte, e sou chamado porque, como eu disse, na nossa rua, no nosso bairro, o evangelho não crescia, e nós tivemos um crescimento tão exponencial, que nós temos que ir no domingo como esse, fazer 3 cultos de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, o povo entra, outro sai. E como que está acontecendo isso lá? Não é para orgulho meu, para dizer que, nossa, foi porque eu fui, não. Então eu fui chamado para discursar e para dizer para esses pastores jovens que estão ganhando o planeta, gente com 18 mil pessoas, 20 mil pessoas nas suas igrejas, 100 mil pessoas, o que Deus está fazendo naquela região do sul. Mas alguém disse o seguinte, um grande pastor chamado Lori Cunningham, fundador do Jovens com a Missão, ele disse o seguinte, em 2030, 2032, nós seremos mais de 51% da população brasileira, mais de 100 milhões de evangélicos estarão nas ruas do Brasil e lotando os templos, mas até 2030, mas deixa eu lhe dizer, até 2030, a igreja brasileira terá o maior crescimento exponencial do mundo. A Europa e a América, berços do avivamento, vão olhar para o Brasil e vão dizer, as profecias se cumpriram, em que o Brasil é celeiro de missionários para o mundo, mas também, presta atenção, se assuste agora, com o mesmo tempo que nós vamos subir como uma flecha, nós desceremos. E aí perguntou, mas por que o senhor acha isso? Porque essa nova geração não tem mais fome, não tem mais sede da palavra de Deus. Nós precisamos nos decidir porque já começou. Nós fomos preparados a vida toda, desde o ventre de nossa mãe, do parto até hoje. Nós estamos sendo preparados, nós somos sobreviventes. E nós estamos sendo preparados por Deus até hoje, para poder levantar de novo a bandeira do evangelho e dizer, nós vamos pregar a palavra.
Você não está sendo convocado para ser um rei no palácio. Nós estamos sendo chamados para ir para o campo de batalha. Então, cuidado com a influência quando você... Nossa, coisa mais linda. Olha como ele é convidado. Eu recebo mais de 30 agendas por dia de convites dos pastores. Então eu tenho uma assistente lá, que até é secretária da igreja, tem minha assistente. Andressa, não vai, não vou. Andressa, não vou. Andressa, não vou. Pergunta o propósito. Pergunta por que eles querem que eu vá. Pergunta qual o propósito disso aí. Pergunta qual o propósito. Quando o pastor Gessé liga para mim, eu não preciso perguntar para ele. Eu já sei qual é o propósito. Então eu posso vir. Porque se eu soubesse que isso aqui era mais num lugar onde todo mundo vai rir, porque eu sou o pastor gaúcho que faz todo mundo rir, então, amigo, vamos para um circo junto e eu faço você rir muito mais. Eu tenho história para contar aqui, se eu te contar todas as histórias só da minha vida, você vai morrer rindo. Eu fui o cara mais atrapalhado da face da terra. Mais atrapalhado. Ontem eu contei um pouco da minha história aqui. Então você vai rir. Eu tenho perguntado sobre isso. Influência muitas vezes faz sucumbir a visão. Tem gente que começa bem, mas ele vai entrando uma coisa nele. Sabe, ele vai entrando uma coisinha nele, porque o Espírito Santo deu dons, ele tem talentos naturais também, e ele vai confundindo isso. E aí essa influência vai matando a visão. E ele vai se tornando inchado. Então Esther está no palácio, ela foi jogada lá no palácio. Ela chegou onde muita gente gostaria de estar, ela foi para o palácio. Lá estava bom, lá não tinha problema, não havia necessidade de omitir opinião. Lá estava na dela, o bom perfume, a comida boa, as coisas boas. Parece que nós estamos deitados eternamente em um berço esplêndido ao som do mar e luz do céu profundo. Parece que as nossas igrejas, não aqui, talvez eu devia voltar e pregar isso aqui lá. As nossas igrejas, nós estamos vivendo, está tão bom. Está tão gostoso agora, nossa, aqui está tudo bom. Hein? Não tem no Brasil, parece que não tem perseguição no Brasil. Perseguição aos missionários que sofrem quando chegam em outro lugar. Não tinha, ela só ficar esperando para casar. Entende? Está tudo lindo. Ora vem, Senhor Jesus. Parece que é isso que a gente está cantando. Olha, Senhor, eu queria que o Senhor voltasse agora. Tudo bem, se Ele voltar agora, como é que fica a tua família? E se Ele voltar agora, como é que fica a cidade? Se Ele voltar agora, se Ele ouvir a oração da igreja, como é que fica os teus parentes, irmão? Você vai dizer, Senhor, obrigado, está me levando. E, infelizmente, meus filhos estão indo embora para o inferno, mas que bom que o Senhor me levou. Eu queria casar, eu sou noivo. Eu quero casar. E Deus está falando, eu estou adiando. Eu estou sendo paciencioso para ver se alguns se salvam. Você não está entendendo que Deus está sendo paciencioso. Então um dia o seu tio teve que vir e falar duro com ela. E disse, olha, se você não se manifestar, Deus vai usar outra pessoa. Olha, você achou que você... Perdão. Você achou que você foi colocada no palácio para viver o bem bom? Não, você foi para um lugar de guerra. Você achou que o palácio era para levantar o teu ego e para dizer que você está aí porque merece e para dizer, olha, eu sou dos... A ciência diz que nós temos chance de 400 trilhões em um de nascer. 400 trilhões, considerando o período do dinossauro, considerando todas as pestes que houve no mundo, a bubônia, peste negra, peste suína, peste não sei o que, e Covid. 400 trilhões em um, chance de nós estarmos vivos hoje. Então você diz, olha, de 400 trilhões em um, estou vivo hoje, estou no palácio porque Deus me honrou, que me viu passar na prova e não me ajudou, hoje vai me ver na mesa, vai se arrepender. Então agora estou no palácio. Então tem que vir um Mardoqueu e dizer para ela o negócio seguinte, Deus vai te arrancar daí, se tu pensa que aí dentro desse palácio tu vai escapar, tu e a casa do teu pai, não vai escapar coisa nenhuma. Deus te colocou nesse lugar para você interceder pela tua nação, para você se levantar nesse período de guerra. Tu tem fama que vive, você acha que você está vivendo? Você só tem fama que vive. Fama é aquilo, é reputação, é o que diz o teu rei. Mas eu conheço o teu caráter, conheço o teu íntimo. Tu tem fama de que vive, mas está morta. Então Davi está no palácio na primavera, quando os reis iam para a guerra. Ele está no palácio. Ele não pode construir o templo porque ele era sanguinário, tem muito sangue nas tuas mãos, porque Davi era um cara de guerra, era um homem de guerra. Então ele havia sido chamado para a batalha, mas seu propósito era exterminar tudo que impedisse o reino de Deus de expandir. Era para isso que Davi existia, para exterminar tudo que impedisse o reino de Deus de expandir. Ele substituiria Saul. Saul representa aquele que acha que todo mundo abaixo dele precisa morrer. Saul é uma síndrome do líder que não pode ver o outro, desengonçado e desajeitado, crescendo, e Deus honrando, e ele fica tramando para matar.
É o Saul. Saul foi ungido com o mesmo azeite, recebeu a mesma unção e esteve com os mesmos profetas. Era tudo igual. O problema é que o espírito dele mudou na trajetória. Então Deus levantou Davi para exterminar tudo que impedisse o reino dos céus se manifestar na terra. Mas ele se envolveu com prostituição. Porque na hora da guerra, ele ficou no seu palácio. Deixa eu lhe falar uma coisa, amigo, irmão, pastores e pastores. Vou falar uma coisa para vocês. Não dá mais tempo da gente fingir que não está vendo o que está acontecendo nesse país. Não dá mais tempo de você não ver as bandeiras vermelhas tomando toda a Europa, toda a América Latina. Não dá mais tempo de você não ver os venezuelanos tentando atravessar. Não dá mais tempo de você não ver 42 países inundando a nação brasileira em fuga para tentar receber comida. Não dá para você fingir que não está vendo, as nações estão clamando. Não dá para você fingir que não está vendo, que o reino de Deus está precisando de que gente se levante, saia do palácio e diga, não, negócio é o seguinte, pode me usar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sei que eu preciso encerrar, pastor, quando o pastor presidente fica te olhando. Meu pai foi o presidente da Convenção Gaúcha. E meu pai, ele não falava nada. Ele vinha assim, dava uma puxadinha no casaco, assim. Ele acabou. Cadê os Elias dessa geração? Nós precisamos voltar a incendiar, irmãos. O fogo precisa arder no altar, não adianta. Pode fazer sacrifício, pode botar lenha, pode fazer o que, mas se não tiver fogo no altar, não arde seu coração. E se não arde seu coração, você não se torna ovelha. E se você não se torna ovelha, o bom pastor não anda contigo. Entende? Nós precisamos subir no monte de novo, orar e parir milagre, porque nossa palavra precisa ter peso. Elias disse que ia chover por causa da indignação dele. Ele disse que não ia chover, agora ele disse que vai chover. E ele não viu sinal de tempo, ele não viu chuva, ele não viu vento, ele não viu nada. Ele foi para cima para orar, para poder Deus, Senhor, cumpre aquilo que eu falei, eu sou teu servo, teu ungido, cumpre o que eu falei. E ele foi com a cara no pó, foi orar, foi parir milagre, foi gemer, porque o seu coração estava ardendo. Deixa o fogo arder de novo no teu coração nessa manhã. Deixa arder de novo. Deixa o Espírito Santo te tomar em língua. Deixa usar a tua voz como profeta. Deixa. Volta com as tuas lágrimas, volta com o teu anelo, volta. As pessoas não vão se converter porque nós pregamos um evangelho bonitinho. Não, é no hino da harpa, cantado, cheio do Espírito Santo. É num cântico do coral. É quando você aperta a mão de alguém que transfere vida. É o teu olhar de fogo, de chama, de cordeiro. Nós devemos dizer, reaviva a tua igreja de novo, reaviva a tua igreja de novo, reaviva a tua igreja de novo. Ore marabaxarabagara. E alguém aqui fala em línguas estranhas, seja renovado, transformado. Alguém aqui permita que o Espírito Santo queime aí dentro. Erecadaga, emalana.
Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.